Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um aulão e agora Mogi das Cruzes, né? Vamos fazer a Mogi para auxiliar. A ideia sempre do aulão, como eu falo para vocês, é aquele panorama geral, né? No aulão não é assistindo um aulão que você vai passar no concurso só assistindo o aulão. Você tem que dedicar tempo e tal. Mas o aulão, né, ajuda aí a fazer aquela revisão final, pegar aquelas questões que talvez você pudesse não lembrar, errar, e aí o aulão tem esse objetivo, né? Então vamos para ele. Vamos lá, aulão de Mogi das Cruzes. O aulão de Mogi das Cruzes, falando aqui de auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, eu comecei aqui com a Mantuan, né, que é uma tradição aí nos concursos, cai bastante, e sempre que você pensar em Mantuan, gente, você pensa em inclusão. Lembra do que eu sempre falo, DNA da educação. Inclusão ampla, total, né? Inclusão, o ministro da educação até na contramão do que fala a maior parte dos nossos autores, que é o que? Não segregar, não separar, né? Ter uma inclusão de fato, trabalhar a diversidade, a pluralidade, porque eles vão viver em sociedade, então nós também precisamos, né, as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, elas precisam aprender a viver, e por isso a Mantuan vai defender a inclusão total. Ocorre que a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. Então ela está falando dessa amplitude hoje, dessa universalização da escola, que entrou, né, todos os grupos, porque a educação passou a ser obrigatória, mas não abriu para os novos conhecimentos. Exclui, então, os que ignoram o conhecimento que ela valoriza, e assim entende que a democratização é massificação de ensino, e não cria possibilidade de diálogo entre diferentes lugares epistemológicos, de pensamentos, né? Então, a escola não é só essa universalização e essa entrada de todos, ela precisa também estar aberta aos novos conhecimentos, às novas ideias. Não se abre a novos conhecimentos que não couberam até então dentro dela. Então, a Mantuan faz essa crítica aí, inclusive no setor da inclusão, porque para não incluir se coloca muitas dificuldades, se coloca falta de capacitação dos professores. Ela cita isso no texto, inclusive já caiu em questão de concurso, o que ela é contra, né? Porque ela diz que nós devemos trabalhar pela inclusão, né? Trabalhar com a diversidade. Então, essa inclusão. Então, se você vê qualquer questão falando de Mantuan, que separa, que cria escola especial, que segrega, que não trabalha a diversidade, a questão, né, tá errada, não está de acordo com o pensamento da Mantuan, tá? Então, só para você ter uma ideia. Falando aqui de artigo 208, né, o dever do Estado, dever, né, obrigação, com a educação será efetivado mediante a garantia de. Pergunta clássica que sempre cai e ainda tem alunos concurseiros que erram, né? Então, olha só, inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. As bancas adoram fazer essa pergunta, né, e mudar os números aqui. Então, a educação ela é o quê? Dos 4 aos 17, obrigatória, tá? Não esqueça disso. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, olha só, as bancas colocam aqui ensino superior, né? Não tem nada a ver, é o médio, tá? É a progressiva universalização do médio. Não esqueça disso, as bancas trocam aqui também. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Não é exclusivamente, viu, gente? Tem banca que troca também para o candidato errar
Não é exclusivamente, é preferencialmente. Você vai ouvir minha voz falando isso. Preferencialmente. Educação infantil e creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então, 5 anos, guarda aí. Educação infantil, crianças em creche e pré-escola, tá? Ah, professor, e aquela história da data de corte do 31 de março, que a criança pode permanecer na pré-escola com 6 anos? Pode acontecer, mas na lei aqui, né, a lei não... Depois ela vai esmiuçar esse detalhe. Mas aqui você tem que marcar isso aqui, 5 anos. Pode ocorrer de criança com 6 na pré-escola. Se ela nasceu depois do dia 31 de março, ela continua na pré-escola se ela está entrando no sistema a partir de 2019. Mas é só um detalhe, você não precisa se preocupar com isso. Você se preocupa com 5 aqui, ó. Lembra da mão, 5 na educação infantil. A5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E 6, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Esses itens aí são importantes você lembrar. 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Lembra disso, hein? Suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui o que você tem que ter atenção, gente, é material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, não é social. Às vezes tem banca que troca aqui para assistência social e tem banca que coloca uniforme. Não está aí no inciso 7 uniforme, tá? Então não vai cair nessas pegadinhas aí. Parágrafo 1. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, é um direito que todos têm, que você, né, não deve... É incontestável esse direito, tá, gente? Então, muitas vezes, né, eu sou diretor de escola, vocês sabem disso, aí o pai fala assim, ah, mas eu não quero levar meu filho para a escola. Mas não, é um direito dele, público subjetivo. Não pode ser questionado esse direito, tá? É um direito e não tem jeito, né? É um direito que não tem questionamento. Parágrafo 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Tanto é direito da criança, do adolescente, que se algum município, o estado, não garantir vaga, ele responde por isso juridicamente, né? Pode até, dependendo do caso, sofrer aí até um impedimento se for constatado aí negligência total aí do poder público. Terceiro parágrafo, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, é isso que eu falo aí, meu papel dentro do poder público, né, de estar ali ligando para os pais, entrando em contato, às vezes até indo na casa para o quê? Falar, ó, seu filho não está frequentando a escola, né? Então, isso aí é um dever do poder público. Artigo 226, né? Eu coloquei porque o edital pediu e muitas vezes não aparece. Até gravei um vídeo também sobre esses artigos, né? É claro que tem outros, viu, gente? Mas como eu falei, é aulão, é só para a gente dar aquela resumida em coisas importantes que podem aparecer na prova. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, proteção aí para a família. Parágrafo 1. Casamento é civil e gratuito a celebração. Parágrafo 2. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Lembrando, gente, que existe aí, o Estado é laico, né? Então, alguns casos aí que, de acordo com a lei, pode ser considerado. Até porque a religião tem uma outra visão do casamento, né? Normalmente as religiões, elas não admitem a separação. Algumas sim, outras não. Né? Mas, por exemplo, quem já foi em casamento na Igreja Católica ouve o padre, né, aquela célebre frase, o que Deus uniu, o homem jamais separa. Né? Então,
Por isso algumas igrejas não admitem. Então, na Constituição, o casamento ele é gratuita, a celebração, né? Ele tem efeito civil aí, se for em alguns casos, tá? E também, né, a lei, a Constituição reconhece o divórcio, que é a separação. Parágrafo 3. Para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Ou seja, aquelas pessoas que vivem junto, né? Estão ali muito tempo, já têm filhos, vivem na mesma casa, no mesmo teto. Então isso é chamado união estável. Mesmo que eles não tenham casado legalmente, eles são considerados marido e mulher. 4. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, tá? Então, aqui a Constituição ela abriu para a concepção de famílias diferentes, né? Famílias que às vezes só tem a mãe, só tem o pai, às vezes tem duas pessoas do mesmo gênero, enfim, tá? 5. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, se igualou os direitos aqui, né? Houve uma época em que lá atrás o homem tinha muito mais direitos que as mulheres, né? Então, inclusive, uns absurdos, né? Que a mulher para trabalhar, né? Isso eu estou falando em Constituição lá de 1900 e antes de 30, nessa década, 1930, né? 1920, a mulher precisava de uma autorização do marido para trabalhar, umas coisas meio loucas, assim, né? E hoje é igual, né? Então, é aquilo que eu expliquei na aula, inclusive pensão, né? Então, você pode ter pensão que o homem paga para a mulher ou que a mulher paga para o homem, dependendo, se às vezes o homem fica com as crianças, aí tem a pensão lá para as crianças, né? Então, essa situação hoje está igualada, né? Parágrafo 6. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, reconhecimento do divórcio. 7. Fundado nos princípios da dignidade humana, da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas, né? Então, planejamento familiar no Brasil, ele é uma decisão do casal. Existem alguns lugares do mundo em que o Estado obriga, né, as pessoas a terem determinados números de filhos, até o limite, né? Aqui no Brasil não. Isso é uma responsabilidade do casal e é claro que o Estado tem que fazer aí o seu trabalho educacional, para às vezes a pessoa, né, tem muitos filhos e tal, e aí depois não tem como manter esses filhos, né? Então, parágrafo 8. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um que as integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações, que é a violência entre as pessoas, né, da família, da mulher, do homem contra a mulher, ou vice-versa, ou contra os filhos, enfim, tá? Então, a Constituição também assegura isso. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial. Lembra disso, gente, que pode cair. O que é inimputável? Ele não responde ao Código Penal brasileiro. Ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem lá, né, se ele infringir, tem lá as punições, tá? Não é só direito não, tem punição lá. Agora, ele é inimputável. Por quê? Porque se entende que ele ainda está numa situação de desenvolvimento. Tá? Eu não concordo com isso, professor. Aquilo que eu falei na minha aula. Não briga com a banca, você tem que responder de acordo. Se você quiser responder lá com uma opinião, aí a pergunta é de acordo com a Constituição, artigo 228. Não adianta você responder contra isso. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Olha, é importante. Dever, né? Então é dever. Ou seja, é dever. Quando você tem um filho, você tem que criar ele, você tem que educar, você tem que ter tempo
né? Exige tempo, tá passando um helicóptero aqui. Exige tempo, e a meu maior discurso lá com os pais é o seguinte: quando o pai fala assim, eu não tenho tempo, né? Porque eu trabalho, gente, é um dever, não é uma opção, né? A gente tem que ter tempo, e não é só amparar no sentido de financeiro, né? Também emocional, também afetivo, tá? E os filhos têm que amparar os pais aqui, ó, na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230, a família e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, né? Então, a preferência é para o atendimento em casa e não em abrigos, né? Isso também com as crianças, viu, gente? Sempre a preferência de somente quando não for possível, quando o lar ali não oferecer condições ou ter condições de violência, exploração das pessoas, né? Aí tem que se partir para o abrigamento. Parágrafo 2. Aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Guarda isso aí também, que pode aparecer com pergunta. Vamos falar agora do ECA, né? ECA. Eu não marquei aqui, mas é ECA. O que você tem que saber, gente? Importante, artigo 2, considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Pelo amor de Deus, não vai errar uma questão dessa, gente. Criança até 12 anos incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Você precisa saber disso, porque isso despenca nas provas, tá? Então, criança é o quê? 12 anos de idade incompletos. Você vai ouvir eu falando isso lá. E adolescente, 12 e 18 anos de idade. Professor, não entendi esses 12 anos de idade incompleto. Tem gente que fica buscando, né? O importante é você saber isso. Mas o que é 12 anos de idade incompleto? Você entrou no ano que você faz 12 anos. Por exemplo, em abril, eu faço aniversário em abril, dia 2 de abril. Entrei em janeiro, né? Então, naquele ano, eu vou completar 12, né? Mas não tenho 12 ainda, tá? Mas vou completar. Certo? Estou no ano dos meus 12 anos. Isso é considerado 12 anos incompletos. Quando eu 2 de abril, eu me tornei adolescente. 12 completo. Certo? Então, né, artigo 2. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ó, é dever, gente. É dever. Não é opção. Tem muito pai, mãe, né, que trata isso como opção e não pode, está na Constituição, né? Está na Constituição, é da comunidade também, a sociedade também, é de todo mundo. Então a gente não pode ser negligente com isso, né? Então é um dever. Parágrafo único também, ó, garantia de prioridade. Isso aqui despenca, gente, despenca, compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. O ECA, né, coloca aqui na linha A essa primazia da proteção para crianças em caso de uma tragédia, uma urgência, né, precisa ali priorizar esses atendimentos. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Aí o cuidado com a criança e com o adolescente, né? Essa precedência, essa importância de atendimento. Preferência na linha C, na formulação e execução das políticas sociais públicas, porque cuidar da criança e do adolescente é cuidar do futuro, né? Garantir que essas crianças tenham formação, educação, enfim. D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, veja que o ECA aqui traz uma série de proteções aí para a criança, para que ela não tenha o seu direito violado, para que ela não seja explorada, para que ela não seja abusada, enfim, tá?
Artigo 53, que também cai demais aí nas perguntas. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de suas pessoas, sempre pensar na amplitude, tá vendo? Ó, pleno desenvolvimento, né? São sempre, quando nossa legislação fala de educação, ela fala de coisas amplas. Se tiver alguma questão que restringe, que separa, que segrega, que cria exceção, sabe? Já desconfia porque deve estar errado, né? Ó, é amplo, né? De pleno, educação para todos, sempre amplitude, sempre abrangendo todo mundo, incluindo todo mundo, respeitando todo mundo. Então é assim que tem que ser. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, ó, inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência. Não é só acesso, é permanência, garantir que a criança continue na escola. 2, direito de ser respeitado por seus educadores. 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso aqui cai muito. Ah, professor, então se eu fiz uma prova, eu posso recorrer do resultado? Sim, dentro da própria escola, e depois você pode recorrer, caso não a supervisão, a secretaria, enfim. 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. 5, está dentro da questão, né, do DNA da gestão democrática, aqui, a participação dos estudantes. 5, acesso à escola pública gratuita próximo de sua residência. Presta atenção nesse inciso 5. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, se eu vou me matriculo numa escola e eu tenho um irmão, tem que garantir ali a vaga dele também. Por que se pensou isso? Para facilitar a vida da família, né? Então, se não você leva um numa escola, leva na outra, às vezes uma não é perto da outra, tá? Então, por isso que está colocado aí no inciso 5, artigo 53. Parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 56, que é outro que despenca, né? Os dirigentes, ó, os dirigentes, né? Presta atenção. De estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Está falando aqui do dirigente, do responsável pela escola, no caso sempre o diretor praticamente, né? Inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Então, você detectou lá maltrato, você precisa comunicar ao Conselho Tutelar. Tá? Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Não é simplesmente o aluno começou a faltar muito, eu vou e comunico ao Conselho Tutelar. Não é isso. É assim, ele está faltando muito. Sumiu da escola, a escola tem que ir atrás, tem que ligar, tem que mandar carta. Se for caso, tem que até dar uma passada na casa lá, se for possível. Aí esgotou os recursos escolares, manda para o Conselho Tutelar. 3, elevados níveis de repetência. Então, né, é quando a gente não tem mais aí, o aluno está repetindo muito, e aí precisa saber o que está acontecendo, por que essa situação não muda e comunica o Conselho Tutelar. Artigo 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Princípios sempre caem, e aqui nós estamos falando da LDB. Anota aí, né? Pulamos já, estava no ECA, agora fomos para a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E o que nós falamos aqui, gente? Princípio sempre cai. E quais... Opa, voltei aqui para o ECA. E quais são os princípios? Ó, inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Inclusive, gente, né? Inclusive teve uma mudança aí, acrescentou mais um princípio. Eu acredito que não vai cair, porque o edital de vocês saiu antes dessa mudança, porque foi recente, foi agora, né? Então, a coerência é que a banca não cobre, né? E eu acho que não vai cobrar, mas está lá no inciso 14, eu vou falar para vocês. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, isso aqui é o DNA da educação, gente, é os princípios, você tem que saber.
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então a banca às vezes coloca lá unicidade de ideias, né? Ó, restringiu, tá vendo? Unicidade, uma concepção pedagógica, não, né? 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância, outro valor importante. 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então o Brasil permite, né? Existem aí instituições públicas e privadas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade. Então são valores importantes aqui, ó. A gestão democrática do ensino público, é do ensino público. Às vezes as bancas colocam assim, gestão democrática do ensino privado. É do ensino privado, gente? Não. Não é do ensino privado, é do ensino público, tá? O privado não tem obrigação de fazer a gestão democrática segundo a Constituição. 9, garantia do padrão de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar, a vivência, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que está fora da escola, extramuro, né? Então é importante valorizar. 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12, consideração com a diversidade étnico-racial. Esse aqui foi em 2013, importante isso aqui, as bancas gostam muito de perguntar sobre isso, tá? 13, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, essa também foi mais recente, aqui ó, 2018, e a 14, que eu acredito que não vai cair, porque o edital de vocês foi antes dessa mudança, ó, porque ela é agora de 2021, agora de agosto. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Isso foi recente, gente. Alterou agora, em agosto, né? Então, fique atento aí, né? Se aparecer, você já está avisado. Artigo 29 da LDB diz o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Ó, é tudo, né? É o FPIS, né? Físico, psicológico, intelectual e social. Veja, amplo. Aqui, ó, não pode errar. 5 anos, né? Até 5 anos. Complementando a ação da família e da comunidade. É complementando, não é substituindo. Às vezes a banca coloca substituindo a ação da família. Não, a escola complementa, né, nessa etapa da vida o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, físico, psicológico, intelectual, social. A educação infantil será oferecida em inciso 1, creches ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos de idade. Então, isso aqui as bancas adoram perguntar. Creche, até 3 anos de idade, segundo a LDB, artigo 30. Pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos de idade. Tá, gente? Como eu falei, pode acontecer de uma criança que nasceu depois do dia 31 de março permanecer na creche, na pré-escola? Pode. Tá? Mas na lei aqui, ó, é 4 a 5 anos. Isso aí é uma exceção por causa da data de corte. Artigo 31. Essa aqui, gente, despenca também. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Inciso 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso fundamental. Então, gente, educação infantil, eu sei que eu estou falando coisa óbvia, mas eu falo para muitas pessoas, pessoas que já têm experiência, pessoas que estão começando. Educação infantil não tem objetivo de promoção, não é prova, aquela prova que a gente está acostumado, aí a prova tradicional, né? É o acompanhamento e o registro. Muita gente chama de portfólio, onde você tem as atividades lá. O portfólio pode ser hoje digital, pode ser físico, enfim, tem várias maneiras de fazer. Mas
é para você acompanhar lá o desenvolvimento da criança e o registro, né, das atividades e tal. Não tem objetivo de promoção, certo? Inciso 2, carga horária mínima de 800 horas. Isso aqui você tem que saber. 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Gente, isso cai direto e ainda tem gente que erra. É 800 horas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Tá? Não pode esquecer esses números aqui de jeito nenhum. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Já vi várias questões onde a banca pede esses incisos aqui e vai trocando os números, né? Coloca, por exemplo, 8 horas para a jornada integral. Não é. É 4 para o turno parcial e 7 para a jornada integral. Lembra? 7 horas, jornada integral. 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, gente, cuidado para não confundir, porque no fundamental é 75%. Aqui é 60%, tá? Exige controle de frequência para que a criança tenha ali no mínimo 60% do total de horas. Ah, professor, então se a criança não tiver 60%, ela reprova? Gente, não existe reprovação na educação infantil, né? Esquece isso, tira da sua cabeça. Que se ela não cumprir as 60 horas, a instituição ela precisa chamar o pai, né? Ir lá para que ele explique por que ela não está cumprindo a frequência mínima. Mas isso não barra ela para o fundamental. Cuidado para não cair nessa pegadinha aí, hein, gente? 5. Expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, né? Então, tranquilo até aqui. Brasil, Resolução 4 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica. Como é auxiliar, né, para a área ali, na infantil, eu foquei aqui na educação infantil. Olha só, artigo 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Inciso 1. Educação infantil. Ó, repetindo, hein? Porque os documentos eles se complementam, né? Um documento não pode ir contra o outro. Porque vem a base na Constituição, depois você tem LDB, você tem ECA, aí vem um fazendo sequência do outro, depois as resoluções que vão ali regulamentando, tá? Então, educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses. Vê que aqui, já ali a gente viu 3 anos, né? Aqui já traz, ó, 11 meses. Ah, professor, e o que eu respondo? Você vai responder de acordo com a resolução, certo? Lá na LDB 3 anos, aqui na resolução 4, 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, duração de 2 anos. Tá? Pré-escola, duração de 2 anos. Seção 1, Educação Infantil. Artigo 22. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, completando a ação da família e comunidade. Aí, professor, igualzinho, exatamente igualzinho. Parágrafo 1. As crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos, por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas, palavra importante aí na educação infantil. Primeiro, o respeito a todas as crianças, independente da sua origem social, econômica, cultural, étnica, enfim, e o acolhimento. Né? Acolhimento na educação é fundamental. Então, para ter aprendizado é preciso ter acolhimento, gente. E respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios da individualidade, ou seja, cada criança é uma criança com suas histórias, com seus contextos, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Olha as palavrinhas-chave aí que eu já falei para vocês. Parágrafo 2. Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, de origem,
raciais, socioeconômicos, de origem e religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem a atenção intensiva dos profissionais da educação, durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois esse é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada. Outro ponto importante, então novamente aqui falando da diversidade, das origens, o papel, né, do profissional da educação, do auxiliar da educação, que tem que estar ali atento, e esse é um momento da fase da criança que a curiosidade ela deve ser estimulada, e não o contrário, né? Então tem gente às vezes que peca por isso, fala, pergunta demais. Não, tem que perguntar mesmo, é um momento de estimular, né? A partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Então outra parte importante, brincadeiras, né, orientadas pedagogicamente, com objetivos. Então só vai ter brincadeira orientada? Não, tem a parte espontânea, aquela que você vai para o parque, as crianças vão brincar lá, vão inventar aquele momento livre, né? Mas não pode ser só momento livre, porque as brincadeiras elas são importantes, né? Da educação infantil 2 pontos importantes: interações e brincadeiras, interações entre crianças e adultos, né? Crianças com as crianças, crianças com os adultos, né, com os profissionais da escola, e as brincadeiras. Mas as brincadeiras elas têm lá um objetivo pedagógico também. Parágrafo 3º. Os vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem se iniciar na educação infantil, e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica, né? Então, valorização aqui da família, dos laços de solidariedade humana, do respeito mútuo, e muita gente confunde, porque criança pode deixar fazer o que quiser. Não, é importante ensinar as regras, o respeito ao outro, e aí é o papel do professor de intervir quando ele observar alguma questão que fere o respeito ao outro, que fere ali as regras, de uma forma, claro, adequada às crianças, mas para mostrar para eles essas questões. Parágrafo 4. Os sistemas educativos devem evitar esforços promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças em estreita relação com a família, com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parcerias formalmente estabelecidos. Então, é aquilo, a rede de proteção social que se estabelece para as crianças, não só com as famílias, mas com a sociedade, às vezes ONGs, né, que trabalham, sociedades de bairro, enfim. Aqui você pode estabelecer parcerias aí para ajudar e proteger as crianças. Parágrafo 5. A gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais da educação e de outras áreas pertinentes, respeitando os limites e a potencialidade de cada criança, os vínculos dessa com a família ou com o seu responsável direto. Então, olha aqui o planejamento importante, né? A solução dos problemas individuais e coletivos que devem aí ser previamente programados para que possam ter resultados favoráveis. Vamos falar aqui, vou tomar uma aguinha, gente, que aulão, Vamos falar aqui da Lei 13.005, que estabelece o Plano Nacional de Educação. Então, quais são as diretrizes? Erradicação do analfabetismo. Importante você saber as diretrizes. Erradicar o analfabetismo. Universalizar o atendimento escolar, inciso 2. Superação da desigualdade educacional com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, inciso 3. Tá vendo? São o DNA da educação, né? Promover cidadania, erradicar discriminação, né? Atender a todos, universalização. 4. Melhoria da qualidade da educação.
5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e étnicos, éticos, em que se fundamenta a sociedade, e promoção, 6, do princípio da gestão democrática e da educação pública. É tudo aquilo que a gente fala que está no DNA. Vê, a lei só vai reforçando, né? 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Veja, PIB, né, aquilo que o país produz, né, produto interno bruto, toda a nossa produção da economia, existe um percentual disso que é investido na educação. O que é a meta? É aumentar esse percentual, né? O Brasil ainda não é um dos países que mais investe na educação, tá? Tem aí uma proporção investimento PIB, não é a das maiores aí do mundo. 9. Valorização dos profissionais da educação. E 10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Olha aqui coisas que são detalhes que as bancas sempre cobram. Quais princípio que? Respeitar os direitos humanos, tá no DNA da educação. Viu alguma questão que tem lá desrespeito ao direito humano? Tá errado. Diversidade, também, valorização. Não é homogeneidade, não é transformar todo mundo em igual, não, é valorizar a diversidade. A gente aprende na diversidade. E a sustentabilidade, outro termo que tem aparecido bastante, socioambiental, a valorização do meio ambiente, dos cuidados com o meio ambiente, também desde a educação infantil. Então isso é muito presente aí nas questões, é importante você estar atento. E claro, o PNE estabelece metas, né, e tem lá a descrição das metas com as estratégias e tal. Eu aqui, resumidamente, trouxe 3 metas importantes para você guardar aí para a prova. Universalizar até 2016, então já passou, né? Já passou, porque o PNE foi feito em 2014 e vale até 2024, que Plano Nacional de Educação tem validade de 10 anos. Então, em 2024, a gente vai começar a discutir um novo Plano Nacional de Educação e vamos ver se atingimos as metas, né? Então, universalizar até 2016, já era para ter acontecido, né? A educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Que a maioria dos municípios já conseguiu atender aí todas as crianças em pré-escola. Acredito que a maioria já conseguiu. E ampliar a oferta de educação infantil, isso aqui ainda não, em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos até o final da vigência desse PNE. Tem até 2024, mas essa é uma meta que muitos municípios estão longe, que é atender 50% das crianças até 3 anos de idade, né? Então tem muita creche ainda para ser construída, mas é importante você guardar aqui, ó, essa meta, né? Universalização da educação e atendimento aí de 50% das crianças até o final do PNE, que é 2024. Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Aqui é o atendimento à pessoa com deficiência. Então, atender a todas as pessoas com deficiência de 4 a 17 anos, trazendo todo esse arcabouço aí de recursos, que é a sala de recursos multifuncionais, né? Escolas especializadas, quando for o caso, né? Mas veja, ele tem que ser atendido o quê? Preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino. Porque isso é o princípio da inclusão, é isso que a Mantuan está falando lá no primeiro slide que eu falei para vocês, certo? Então é importante isso. Meta 5,
alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Professor, eu li na BNCC que era até o 2º ano. Verdade, na BNCC está no 2º ano, mas no Plano Nacional de Educação está até o 3º ano. Provavelmente isso vai ser mudado aí no novo plano. Mas aí o que se perguntar, você vai responder o quê? Se perguntar de acordo com o Plano Nacional de Educação, a meta é alfabetizar até o 3º ano, tá? Como não cai BNCC no concurso de vocês, nem se preocupe com a BNCC, que a BNCC fala até o 2º ano, certo? Vamos lá. Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, artigo 200 a 215, selecionei aqui alguns aqui, ó. Olha, artigo 202, importante, hein? Pode cair. O município aplicará anualmente, todo ano, né? Anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo 25% da receita de impostos, incluindo recursos provenientes de transferência. Essa você não pode errar, gente. É 25% no mínimo. Todo município tem que aplicar no mínimo 25% do orçamento na educação, né? Aquilo resultante de impostos, né? Como está na lei aqui. Então, e se não fizer isso, o prefeito responde processo de improbidade administrativa, porque é um dinheiro que tem que gastar. Tem muito prefeito que às vezes está lá no fim do ano, não gastou os 25% ainda, né? Aí ele inventa lá um 15º para os funcionários, né? Aí todo mundo fala, nossa, que prefeito bonzinho, né? Mas é porque ele precisa gastar, certo? Claro que tem gente que valoriza, não vamos generalizar também, mas tem prefeito que valoriza, né? E fala, não, é justo dar um 15º, mas isso foi programado no início do ano. Aí quem programa antes... Não é, mas às vezes o cara sai com essa sacada para o quê? Cumprir os 25. Aí não foi bondade, foi porque ele tinha que fazer, né? Agora, quando vem desde o início do ano, previsão de bônus, abono, né? Aí não, aí o município já está planejado para fazer isso. Agora, existem casos aí que o município surpreende, vota rapidinho uma lei lá porque fala, ó, não vai dar os 25% e aí vai dar problema, né? Ou então inventa um gasto lá doido, né? E aí não é muito produtivo para o município quando isso acontece, porque demonstra falta de planejamento, mas tem que gastar 25%. Artigo 203. O Conselho Municipal de Educação é órgão consultivo, deliberativo e normativo. Então ele é consultivo, deliberativo e normativo, é CDN, né? É os três. Do Sistema Municipal de Ensino, vinculado tecnicamente ao gabinete do secretário com sua criação, atribuições, organização e composição definidas em lei. Então, ele pode ser consultado, certo, sobre determinados assuntos, ele pode deliberar sobre determinados assuntos e ele pode normatizar assuntos, né, há normas de matrícula, coisas do município, o conselho pode normatizar. Parágrafo único, o Conselho Municipal de Educação integra-se ao sistema orçamentário da Secretaria Comunidade Orçamentária. Ó, e ele está vinculado tecnicamente ao gabinete do secretário de Educação. Artigo 204. O prefeito encaminhará para apreciação legislativa a cada 2 anos a proposta do Plano Municipal de Educação elaborada pelo Conselho Municipal de Educação. Gente, aqui você precisa prestar atenção, porque ó, a banca vai perguntar isso. Por quê? É diferente em Mogi. É a cada 2 anos. Normalmente é a cada 10 anos, né? E aqui colocou a cada 2 anos. Aí o que acontece? Eu, né? Vou lá, não sou da região, vou fazer o concurso de Mogi, chego lá, tem lá a alternativa. A cada 2 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, aí, né, eu falo, bom, é 10, né, o PNI é 10, todo mundo é 10, aí vou e erro, e aqui é a cada 2 anos, não esqueça. Parágrafo 1, Plano Municipal de Educação apresentará estudos sobre as características sociais, culturais e educacionais do município, acompanhadas de identificação dos problemas relativos ao ensino e educação, bem como das eventuais soluções a curto, médio e longo prazo. Parágrafo 2. Uma vez aprovado o Plano Municipal de Educação, poderá ser modificado por iniciativa do prefeito e da Câmara,
sendo obrigatório o parecer do Conselho Municipal de Educação. É importante você entender que o Plano Municipal de Educação é uma lei, e para ser alterado, né, obviamente tem que ter iniciativa do prefeito ou dos vereadores, tá? E aí também tendo o parecer do Conselho. Mogi das Cruzes, Estatuto do Servidor, Lei Complementar 8211, da estabilidade que cai demais. Artigo 19. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Gente, não esqueça isso. Estágio probatório, né, é de 3 anos, e aí você, passando pelo estágio, adquire o efetivo exercício, né? Passa a adquirir a estabilidade. Artigo 20. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. Então, só perde, veja lá, só perde se você, claro, né, foi julgado aí até a última instância, que isso é o trânsito em julgado, é quando você não tem mais recurso, aí sim, né? Ou processo administrativo no qual lhe foi segurado ampla defesa. Se não te der o direito à defesa, você reverte essa situação. Parágrafo único. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até a seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ah, o que é isso, professor? Acabou o cargo de auxiliar? Não, né? Não vai acabar, mas vamos supor que acabasse o cargo de auxiliar. Aí não tinha onde colocar tanto auxiliar. Fica em disponibilidade, fica em casa, né? Recebendo lá proporcional até ser reaproveitado, tá? Mas isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Capítulo 2, vacância. O que é a vacância, gente? É quando abre a vaga para chamar no concurso. Aí muita gente fala assim, nossa, a prefeitura fez o concurso, chamou 10 só, né? Colocou um edital, chamou 10 vezes mais, gente. Mas o que é? A prefeitura não pode sair chamando gente, assim, existe uma regra, precisa ter o cargo criado. Na lei tem lá, número de auxiliares da prefeitura, 300 e pouco, 400 e pouco, sei lá quantos são, tá? Mas tá lá, não pode ir além daquilo. Não é bagunça assim não, tem lá e é o cargo criado. E para criar mais cargos, só através de projeto de lei, tem que aprovar, né? Tem que mostrar que tem dinheiro para pagar, enfim. Existe uma série de regras, e às vezes as pessoas querem que os concursos chamem, mas não é assim. Por quê? Se não tem a vaga, mas está precisando, né? Não é a precisão que faz a vaga, é a existência da vaga. E quando que existe a vaga? Na vacância, né? Porque às vezes tem professor de licença, tem auxiliar doente, tem auxiliar de licença, e simplesmente a gente não pode ir lá e substituir isso, porque ele volta. E aí a vaga dele vai voltar a ser preenchida. E o que entrou? O que eu faço? Né? Então, a vacância do cargo público decorrerá de, inciso 1, exoneração. 2, demissão. Alguém exonerou? Abriu uma vaga. Alguém se demitiu? Abriu uma vaga. Né? Alguém foi demitido, melhor dizendo. Né? Aqui, no caso, demissão é quando, né, o poder público demite. Né? 3, promoção. Foi promovido. Né? Abriu vaga. 4, foi readaptado, readaptação definitiva, abriu uma vaga. Aposentou, abriu vaga. Posse em outro cargo inacumulável, era auxiliar, passou para professor, né? Não pode acumular, enfim, aí foi para o cargo de professor, abriu uma vaga. E falecimento, né? Então, são as formas de vacância. Seção 2. Licença para tratamento de saúde. Tem várias lá, viu, gente? Cai muito isso, né? Eu peguei uma aqui, ó. Artigo 97. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício com base em inspeção médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus conforme regulamento. Entende-se como licença para o tratamento de saúde aquela compreendida por período de até 15 dias ininterruptos. É importante guardar essa data. Qual é o tempo da licença de saúde? 15 dias.
Parágrafo 2, né? Passou de 15 dias, entra em licença de saúde, certo? Parágrafo 2. Se o servidor efetivo, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença, a partir da data do início do novo afastamento. Entenderam isso? Se você se afasta 15 dias, retorna, e depois, dentro de 60 dias, você se afasta de novo, você vai ter direito ao auxílio-doença. Artigo 98. O atestado e o laudo médico não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas em lei, tá? Então, normalmente veio o CID, né, da doença lá, tá? O código que identifica. O artigo 99. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassado a sua licença. Ah, você se afastou da prefeitura e está trabalhando em outro lugar. Não pode, né? Não pode. E aí vem, gente, no 141, deixa eu beber mais uma água. Os deveres do servidor. E aí tá lá, ó. 1. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais. Então, se alguém te manda fazer alguma coisa e isso é ilegal, aí você pode não fazer. Tá? Você pode não fazer. Agora, se te der uma ordem, é legal, você tem que cumprir. Ah, não quero fazer. Tá? Aí você vai estar desrespeitando os deveres do servidor. E aí você pode responder um PAD, um processo administrativo, caso você não obedeça. Agora, se for uma ordem manifestadamente ilegal, você não precisa fazer. Vamos supor, você é auxiliar. Aí teu chefe falou assim, ó, vai até lá no supermercado e faz uma compra da minha casa, né? Isso é uma ordem manifestadamente ilegal, não é atribuição sua, é uma questão particular do superior, você não tem que fazer isso. Então, aí você não precisa obedecer, certo? Atender com presteza, né? Atender com educação, tudo isso. A linha A, o público em geral prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Existem algumas informações, né? No caso auxiliar não vai pegar isso, mas que o funcionário público não pode, né, passar essa informação porque elas são sigilosas. Tá? B. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Inciso 1. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Então, se você soube de algo ilegal que está acontecendo, você deve levar à autoridade superior. 2. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, importante. 3. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, né? Então, se está acontecendo uma coisa lá dentro do teu emprego, você não sai falando para todo mundo, né? Você tem que guardar sigilo. 4. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Então, o funcionário público, ele tem que ter uma conduta compatível. E mesmo isso externamente? Sim, mesmo externamente. Tem que ter cuidado aí. Tem muita gente aí que às vezes abusa, né? No Facebook, no Instagram. E lembrando, você trabalha com educação. Então, às vezes, alguém pode questionar a sua conduta. Professor, mas a conduta privada é minha, sim, é sua. Mas por isso que você não precisa expor ela na rede social. Porque tudo bem, você faz o que você quiser da vida, você não precisa expor isso, né, em redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais atingem, então você tem que ter cuidado para isso não, né, afetar lá o seu trabalho. Ser assíduo e pontual ao serviço, inciso 5, tratar com urbanidade as pessoas, características importantes aqui, assiduidade, pontualidade, tudo isso conta na avaliação do estágio probatório. Tratar com urbanidade, com respeito às pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso
de poder, tá? E aí as proibições do artigo 142, falamos dos deveres, agora das proibições. 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Peguei e saí, fui embora, não pode. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Ah, vou levar esse computador aqui para casa. Não, não é assim. 3. Recusar fé a documentos públicos. Alguém foi protocolar um negócio lá, você não quis, né? E aí, isso é recusar fé. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Você ficar lá, quem trabalha com documento, segurando um documento. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. O que é isso, gente? É você fazer ali coisas dentro, protestando lá alguma coisa, dentro da repartição, criando lá um tumulto, não pode. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei e o desempenho de atribuição que seja sua responsabilidade ou do seu subordinado. Ah, eu sou auxiliar, minha prima apareceu lá, fica um pouco aqui com as crianças, que eu vou ali. Não pode, né? Ela é pessoa estranha à repartição, ela nem deveria entrar assim, tá? 7. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de se filiarem à associação profissional, sindical, partido político. Se eu ficar ali, não, meu partido, vamos lá, tal, se filia, né? Não pode. Você está ali coagindo, né? De repente você tem uma posição ali de chefia, alguma coisa, você fica querendo coagir a pessoa, não pode. 8. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau. Também não pode ser chefe, imediata ali, uma função de confiança, não pode. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Tá? Então, você usar o seu cargo para alguma vantagem pessoal, isso também não pode. 10. Participar da gerência ou administração privada personificada, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, salvo quando estiver licença para tratar de interesse particular ou disponibilidade durante o período de afastamento. Então, cuidado também. Pessoas às vezes têm lá suas empresas, E aí precisa ter cuidado, porque isso pode conflitar aí com a tua atuação como poder público. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até 2º grau e cônjuge e companheiro. O que é isso, gente? Por exemplo, eu estou lá na prefeitura, aí liga um amigo meu e fala, não, pode deixar, eu vou ver aqui vou falar lá com o jurídico, vou resolver para você. O que eu estou fazendo? Estou sendo um procurador, um intermediário dos interesses da pessoa. E isso não pode. Tá, gente? Mas é um favor, o cara é muito amigo meu. Não pode, certo? Não pode, porque você está usando do seu cargo para fazer um favor pessoal, É o famoso jeitinho brasileiro que muita gente utiliza, mas não pode. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, Então, cuidado. O presente, gente, existe uma regulamentação sobre isso, Não vamos perder tempo com isso, mas assim, a moça me deu uma lembrancinha aqui, uma mãe, tem problema? Não tem, não tem, tá? Mas, existe limite para isso. A pessoa veio aqui, deu um carro, aí não pode, Então, cuidado. 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. O que é isso? É ficar fazendo empréstimo lá para os seus amigos, cobrando juros. Não pode. 14. Proceder de forma desidiosa, relaxada, não faz o trabalho direito. 15. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Muito cuidado com isso, hein? Muita gente faz isso aí, vou imprimir aqui minhas apostilas, não sei o que. Olha, cuidado, que não, a maioria dos estatutos aí pune isso. Pega um chefe chato lá, ele pode te pegar por isso. 16. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias, Então, claro, é uma situação de emergência, passou mal, aí
a merendeira estava passando, olha as crianças aí, tudo bem, é uma situação, né, emergencial, mas não pode normalmente, chama a merendeira para ficar com as crianças, não. 17. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do grau ou função e com o seu horário de trabalho. Então, também não. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, todo ano pede lá CPF, RG, né, comprovante de endereço. Então, você tem que manter atualizado, tá? Gente, falta pouquinho para a aula, mas eu vou parar por aqui para a gente não deixar a aula mais longa do que ela já é. E aí eu faço uma segunda parte sobre a aula, que tem um pouco de legislação ainda e tem uma parte pedagógica também. Tá bom? Então, um grande abraço, até a segunda parte.